Bom dia, gente. Hoje a nossa aula vai ser sobre os primeiros habitantes do Brasil, no livro de História. A partir da página 53, temos um texto que fala sobre esses primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram o grupo indígena. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, depois que vieram os portugueses. Então, esse texto ele vai trazer o grupo linguístico indígena, vai trazer essa distribuição através do mapa. Tem uma legenda e tem um mapa. E aí vai falar sobre esse grupo linguístico, porque cada tribo tem a sua cultura, especificamente, né, para marcar sua identidade, e as línguas dos grupos indígenas nem sempre são as mesmas. As línguas são diferenciadas. Após a página 53, vai vir a página 54, que vai falar sobre o trabalho indígena. Como era esse trabalho indígena? O que é que eles faziam? Como era a divisão desse trabalho? O que é que os homens faziam? O que é que as mulheres faziam? Então, esse texto ele vai trazer isso. Como funcionava o trabalho, quem trabalhava, o que é que os homens faziam, o que é que as mulheres faziam. Porque existia essa divisão de trabalho. Na página 55, já vai falar sobre as contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Ou seja, o que foi que o grupo indígena deixou para a formação do povo brasileiro? O que foi que eles trouxeram? Foram as músicas, danças, os rituais, comidas. Então, essa parte, na página 55, vai trazer essa informação. Na página 58, já vai falar sobre a relação entre indígenas e os portugueses. Quando os portugueses chegaram, que encontraram os índios aqui, né, que encontraram os indígenas, qual foi essa relação? Eles receberam bem os portugueses no primeiro momento? Ou houve alguma resistência? Como foi que os portugueses convenceram? Então, esse texto, tanto na página 56 quanto na página 57, vai trazer como foi essa relação, o que foi de positivo para os portugueses e o que foi de negativo para os índios. Sabemos que os portugueses eram mais espertos, na verdade, tinham uma certa malícia, um certo interesse no que os índios tinham e que os índios não tinham ideia desse interesse, né? Então, a princípio, os portugueses vieram com propostas boas e depois que houve todo o processo das consequências, né? Teve o seu lado bom, mas também teve as consequências. Após a página 56, ou 56 e 57, tem uma atividade na página 58 e na página 59, que é sobre interpretação de texto, que são coisas voltadas ao texto mesmo. Na sexta questão, tá? Essa sexta questão pode ser respondida no caderno de história. Coloca lá, coloca lá, página 59, sexta questão, e pode fazer no caderno de história, pode responder, tá? No caderno de história, que pergunta aqui o que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a sociedade atual e a indígena. Então, o que tem de diferente do povo indígena lá na época dos portugueses ou até nos dias atuais mesmo, porque ainda existem algumas tribos. Qual é a diferença do trabalho do grupo indígena para a sociedade? Então, você pode colocar essa resposta no caderno de história. Então, essa é a nossa atividade de hoje.